Olá, tudo bem? Ótimo domingo para você. Domingo, dia 27/11. Vamos aí estudar então, fazer um resumo da lição dos jovens e dos adultos. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, como sempre, deixar aquele seu apoio na forma de joinha ou um comentário. Também não se esqueça que todo o conteúdo do canal Confissões de Crente está no Spotify, no Apple Podcasts, nos agregadores de podcasts, para você poder ouvir, tá? Se você não pode ver, é muito legal ter essa possibilidade também. Então aproveite e compartilhe com os amigos, tá bom? Vamos então falar da lição dos jovens, dia 26/11, domingo, revisando a aliança. E a lição, o texto de domingo vem contextualizando as maldições nas alianças da época em que o povo de Israel vivia. E que todos os acordos e as alianças que eram firmadas naquela época tinham embutidas também as maldições, porque o componente, os deuses eram muito importantes, então normalmente as nações faziam alianças entre os seus deuses, né? Um rei e o outro rei, e eles usavam essas divindades também, tinham todo esse contexto. Então eles colocavam essas maldições ou coisas ruins que poderiam acontecer se a aliança não fosse cumprida. Só que tem uma diferença também. A aliança que Deus fez com o povo começou com uma bênção, ou começava com bênçãos, né? Toda vez que Deus propunha as coisas para o povo, sempre começava primeiro com as bênçãos e depois com as maldições, tá bom? E que quem era o responsável por trazer essas maldições não era Deus. Eu até comentei ontem, né, na lição do sábado. Não era Deus que fazia aquilo de propósito, mas isso era algo que vinha como consequência do povo negar a proteção de Deus, e aí então Deus não poderia mais proteger por causa do livre-arbítrio, então as consequências viriam, né? Agora, uma coisa muito interessante, como é que essas maldições revelavam a graça, revelavam a salvação? E quando eu vi essa pergunta, eu até fiquei pensando assim, nossa, mas como que maldição pode trazer salvação, né? Nesse caso aqui, a gente pode ver que Deus, ele predisse muitas coisas ruins que poderiam acontecer com o povo se o povo negasse a Deus. Só que todas essas coisas ruins, elas não aconteceriam todas de uma vez. Elas aconteceriam aos pouquinhos, ou seja, Deus estava ali permitindo que essas coisas acontecessem, que essas maldições acontecessem, para que as pessoas tivessem oportunidade de retornar para Deus, né? E para não sofrer o resto da maldição. É por isso, e eu achei esse ponto de vista muito interessante, que as maldições também podem revelar a graça de Deus e também podem mostrar a salvação. Interessante, né? Então a gente vê também que Deus permite que essas coisas difíceis aconteçam conosco, porque é uma forma também de nós aprendermos lições e para nós nos achegarmos a Deus. Só que ele sempre manda alertas. Naquela época ele mandava os profetas, alertando o povo, não façam isso, senão tal coisa ruim vai vir. Não façam isso, senão tal coisa vai vir. Então, a oportunidade sempre estava ali. A lição dos adultos tem o título Lembrando o Arco-Íris. E lembra que a gente está falando sobre o arrepender-se e lembrem-se, né? Então, falando sobre o arco-íris, de que a primeira vez que a palavra lembrar aparece na Bíblia foi no contexto do dilúvio. Logo que eles saem da arca e Deus coloca o arco-íris no céu e diz que aquilo é um lembrete da promessa de Deus, que uma vez ele destruiu o mundo com água, mas ele não voltaria a fazer isso novamente. E que um dia, aí sim, a redenção viria para acabar com toda a maldade, né? Então, a gente vê que Deus usou um símbolo, né? Que hoje a gente vê depois que chove, quando ainda tem bastante vapor d'água no ar, a gente vê, né? E a gente sabe hoje que o arco-íris nada mais é ou nada mais tem a ver com as leis naturais, né? Que é quando a luz do sol bate nas gotículas de água e tem ali vários efeitos de refração, de reflexão da luz, e aí forma, né, a luz branca, ela decomposta naquelas cores do arco-íris. Então a gente vê Deus usando as leis da natureza para deixar uma mensagem para nós. Lembrem-se que eu cumpro
as minhas promessas. Lembrem-se que eu não vou mais destruir o mundo com água, mas eu vou sim renovar, recriar essa terra. Isso na volta de Jesus, né? Então, olhando essas manifestações de Deus, a gente pode crer que Ele cumpre as suas promessas. Por que não acreditar que Ele cumpre as outras promessas que Ele já nos fez? Isso faz a gente pensar, né? Então, pessoal, é isso. A lição de domingo tá aí. Vamos fazer amanhã, então, o resumo da lição de segunda. E eu espero vocês aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, tá bom? E até!